Caroline da Silva Furini, da equipe do Bilab Learn Space, apresentará agora no workshop de Cultura Digital na Educação a fala sobre a criança é cientista, interlocuções entre a infância e a cultura maker em contextos de aprendizagem. Muito bem. Então, olá, pessoal. É um prazer enorme estar conversando com vocês sobre uma temática que tanto me motiva e sobre um assunto sobre o qual eu escolhi pautar a minha vida, que é a criança, né? Então, eu trabalho com educação infantil e com crianças há 9 anos e sou formada em pedagogia, tenho mestrado em educação e toda a minha formação acadêmica tem se voltado, então, para a infância e para a criança. Então, para mim, receber esse convite é uma alegria muito grande e compartilhar com vocês dessa fala e dessa conversa também é muito importante. Então, quando o assunto é criança, eu gosto de pensar que todos nós temos um pouco de conhecimento, afinal, todos nós tivemos uma infância, todos nós já fomos crianças um dia, então, todos nós temos um pouco de conhecimento sobre essas vivências de criança. E independente da época em que a gente viveu, independente das condições e da cultura em que a gente foi criado, nós tivemos experiências. E eu acho de fundamental importância nós pensarmos primeiramente sobre isso aqui. Quando a infância começou a ser percebida. Por quê? Porque o olhar para a infância, ele não foi sempre o mesmo, né? Se nós pararmos e olharmos em torno de 2 décadas atrás, a infância, ela não tinha a concepção que se tem hoje, né? A criança, ela era considerada um adulto em miniatura e que não tinha nada a contribuir a não ser escutar e receber dos adultos ensinamentos, e ela não teria algo a contribuir para esse adulto, né? Então, esse olhar para a infância, ele se faz necessário em um contexto em que a criança começou a expressar sentimentos, começou a expressar suas vontades, e no movimento de criação da educação infantil, então, as mulheres começaram a se posicionar com relação à educação dos seus filhos, já que elas começaram os seus trabalhos e começaram a sair de suas casas, os profissionais da educação começaram a se posicionar e a educação começou a ganhar um novo sentido. Então, a criança começou a ser valorizada de uma forma diferente. E isso é muito importante, porque de uma educação que valorizava o cuidado, basicamente os cuidados com higiene e alimentação, era basicamente um assistencialismo, né? E eu até coloco aqui, então, era um cuidado e um assistencialismo que não era uma educação, era uma preparação para uma educação que viria a seguir. Então, essa preparação para a educação considerava que, naquele momento, não se estava educando a criança. Né? Naquele momento, única e basicamente, a criança era cuidada enquanto seus pais trabalhavam. E a partir do momento em que a educação infantil começou a ser valorizada e a fazer parte das leis, então é que a educação infantil ganhou um novo significado, a infância ganhou um novo significado. E eu trago essas discussões sobre a infância porque a temática que a gente está abordando hoje nessa conversa é a criança é cientista. E a partir do momento em que não se via potencial nas crianças, não se acreditava nisso. Né? Então, antigamente, isso não era
visto como algo possível. A criança não tinha nada a acrescentar. E nos documentos, então, a partir de 1996, quando a educação infantil começou, de fato, a ser obrigatória e a se tornar vigente nas leis, então, a gente encontra documentos que vão trazendo características dessa infância, né? E um desses documentos que é muito importante para a educação são as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. E nesse documento, focado para a educação infantil, nós encontramos, então, o conceito que está aqui, esse conceito, que a criança, então, ela seria um sujeito histórico e de direitos, que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas. Continuando, essas práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas, com adultos e crianças de diferentes idades, nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. Então, eu gosto de refletir sobre esse conceito, porque a partir do momento em que se considerou a criança um sujeito histórico, isso significa que a criança, então, ela tem uma vida, e ela tem vivências, né? E essas vivências fazem sentido para ela. Então, a criança também tem uma história para contar. Quando ela chega na escola, aos 3, 4, 5 anos, a criança já tem algo a contribuir, ela já tem algo a nos ensinar. Então, a partir do momento em que se acredita também que ela tem direitos, é que ela também tem a possibilidade de nos dizer as coisas, né? E de expressar o que ela pensa. Então, nesse sentido, de forma alguma, eu acredito que os deveres caíram, porque a criança continua tendo deveres, e os deveres instituídos pelos pais, pela escola, são estruturantes da criança, né? Os limites e as coisas que são ensinadas para a criança estruturam ela enquanto criança. Mas ela também tem direitos. Então, ela também tem capacidade de expressar aquilo que ela sente e aquilo que ela deseja. E eu coloquei também algo como bem importante, as interações, relações e práticas cotidianas. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre por que é que as pessoas são tão importantes para nós adultos, né? Num momento em que a gente está vivendo esse período de isolamento, as pessoas têm ganhado maior importância ainda. Às vezes a gente vai tendo a nossa rotina e isso vai passando e a gente não percebe a importância das pessoas. Mas nesse período a gente vive um período de saudades, né? De sentimentos que vão aflorando, de vontade de estar com quem a gente ama. Então, assim como nós adultos temos isso, e sentimos isso porque é com o outro que a gente se constitui, é com o outro que a gente se faz pessoa, né? Então, as crianças também sentem isso. É com o outro que ela se constitui, é com os pares, é com os pais, pessoas da mesma idade, pessoas de idades diferentes. Então, é o outro que faz com que a criança perceba coisas diferentes e comece a se questionar sobre conceitos que são ditos para ela que ela antes não conhecia, né? Então, o outro desperta na criança curiosidades, o outro desperta na criança questionamentos. Então, por isso que o outro é tão importante para ela. E esse outro, eu acho importante a gente ter claro isso, que não é só uma pessoa. Esse outro pode ser um objeto, pode ser uma música, pode ser uma poesia, entende?
pode ser uma imagem que ele vê na rua. Então, essas outras coisas todas são o que promovem esse desconforto na criança e essa vontade de se questionar sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E na Base Comum, Nacional Comum Curricular, que é o documento mais novo que a gente tem, né? A compreensão da criança é tida como produtora de cultura e construtora de conhecimento. Então, vamos pensar a minha fala inicial de uma criança que não tinha nada a acrescentar para os outros, que não tinha conhecimentos, mas que apenas estava ali para ser ensinada, passou a ser vista como uma criança que tem muito a acrescentar e, além de ter tanto a acrescentar, ela é capaz de produzir cultura e conhecimento. Então, isso é o que nos leva ao ponto principal da nossa fala, que a criança, ela é cientista, né? Eu coloquei aqui, então, que a criança, ela observa, indaga e pesquisa. Se nós olharmos para uma criança e percebermos ela em suas interações com seus pares, com objetos lúdicos, nós vamos perceber o quanto essa criança nos desacomoda, o quanto essa criança é observadora aos detalhes. Outra questão importante é a questão da pergunta. Então, existem pais que dizem, ele está na fase de perguntar tudo. Por quê? Por quê? E a criança, ela vem com essa vontade enorme de descobrir as coisas. E essa vontade tamanha de descobrir as coisas, ela é uma vontade que vem sem julgamentos. Então, a criança, muitas vezes, nos ensina coisas preciosas. Por exemplo, a questão de perguntar e de se inquietar e de tentar descobrir o que está acontecendo por trás de um fenômeno, muitas vezes vai se perdendo no decorrer do caminho, né? Então, muitas vezes o adulto acaba ficando incomodado com esse movimento da criança de perguntar o tempo todo. E nesse perguntar, nessa fervorosidade da pergunta, é que a criança vai tentando descobrir o que acontece no nosso mundo, né? Tentando descobrir como que acontecem as coisas para os adultos. E isso ela resolve através do brincar. Então, a brincadeira, ela estrutura essa criança, né? Nós, se observarmos uma criança brincando, provavelmente ela vai estar reforçando alguma vivência dela. Então, você observa uma criança com uma boneca e ela está embalando a boneca, né? E ela se põe no papel de mãe, cuidando de sua filha. Muitas vezes ela reproduz alguma vivência que ela vê, né? Muitas vezes, através da brincadeira, é que ela estrutura aquela vivência, ela começa a compreender os papéis. Então, no papel de mãe, incorporando o papel de mãe, ela compreende melhor a mãe dela, ou enfim, alguma mãe que ela viu cuidando do seu bebê. Então, é através da brincadeira que a criança estrutura os papéis, né, da vida dela, e ela começa a entender melhor, então, o que acontece ao seu entorno. E eu coloquei aqui como um desafio para que vocês, no decorrer da nossa conversa, pensem sobre lembranças da infância de vocês, tá? Eu fiz isso já, e foi um processo muito interessante, que eu fui resgatando coisas da minha infância e anotando todas num papel.
façam esse processo de anotar lembranças da infância de vocês, boas ou ruins, tá? Tudo aquilo que vocês lembram da infância de vocês, um cheiro, um lugar, uma pessoa, uma brincadeira, e vão anotando tudo isso. Vocês vão perceber como isso reflete quem nós somos hoje. As minhas lembranças da infância todas são relacionadas a brincadeiras, né? A música que eu adoro, a livros. Então, são coisas que até hoje me motivam, né? Então, se vocês fizerem esse processo de anotar essas coisas, vocês vão ver o quanto isso revela quem vocês são hoje. Continuando, então, com as nossas discussões, né, com a nossa conversa, tem um autor que nós estudamos muito no laboratório onde eu trabalho, que é o Michael Resnick. E ele é diretor no MIT e ele é criador da linguagem de programação Scratch. E ele coloca uma afirmação bem interessante. Ele diz o seguinte, que a universidade, ela tinha que ser como um jardim de infância. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei me perguntando o que é que levou ele a dizer isso, né? Vamos refletir sobre essa frase, porque é uma frase fundamental. Quando ele fala isso, que a universidade deveria se espelhar em um jardim de infância, o jardim de infância para ele é um momento e um estar cheio de criatividade. E faz total sentido, porque as crianças brincando, montando seu castelo, alguns estão lá no chão lendo livro, outros estão pintando com tinta, pintando as mãos, se lambuzando. E nesse processo, onde acontecem várias coisas que os alegram, que os desafiam, eles vão conversando com os seus pares. Então, para o Resnick, é essa a questão. Precisa ser um momento, um movimento criativo. Não só as crianças, mas todos nós precisamos ter a oportunidade de ser desafiados a criar, de ser desafiados a nos divertir, né? E que isso não fique só para as crianças. E eu coloco também como algo que eu considero ter sido uma das suas afirmações, essa de comparar ao jardim de infância, é porque a criança, ela transforma toda e qualquer experiência em uma grande festa, né? Então, a criança, ela torna prazeroso todo o momento em que ela vive. Se acontece algo de errado, ela logo se regula e logo volta a ter a centralidade das coisas, né? Então, as coisas são muito fáceis para a criança. A pergunta e a incerteza, como eu falava antes, elas podem desestabilizar o adulto, né? Mas para a criança, não. Ela não tem vergonha de perguntar, ela não tem vergonha de dizer que não sabe, ela não tem vergonha de admitir que aquela pergunta talvez foi engraçada para o momento. Então, a criança vive isso de uma forma muito diferente. Então, o olhar da criança ele é muito diferente do olhar de um adulto. E outra coisa importante que acontece, então, no jardim de infância é que ela colabora. Então, a criança constantemente colabora nesse processo, né? E há momentos em que a gente não consegue colaborar com os nossos colegas, né? Há momentos em que a gente não consegue compartilhar as coisas. Então, isso também é um ensinamento da criança. A colaboração. E o que isso tem a ver, então, com a cultura maker? Que eu
O que isso tem a ver com a cultura maker? Tem tudo a ver, né? A cultura maker, ela veio de um movimento de fazer, né? De criação. E eu coloquei aqui a questão de que aprender exige envolvimento e criação. Então, no processo de aprendizado, nós precisamos sentir paixão por aquilo, né? Se aquilo não fizer sentido para nós, ou se a gente não nos interessar por aquele assunto, aquilo não vai ser significativo para a nossa experiência. E como é que pode ser significativo? Então, a cultura maker vem no sentido de nos mostrar que nós precisamos provocar os nossos estudantes, as nossas crianças, a fazerem as coisas, a criarem, né? A colocar a mão na massa. Então, percebam que o que Resnick falou sobre o jardim de infância é justamente isso. A criança põe a mão na massa. A criança, quando vai descobrir um novo conceito, ela vai nos detalhes, né? Você pode observar, tem aquele estudante que no jardim, no pátio da escola, ele vai e fica parado, observando, analisando o que está acontecendo ao redor dele. Tem aquele que é mais ativo, que brinca e que corre, enfim. Então, são diferentes ações da criança, mas esse parar, olhar e observar, ele se faz fundamental, né? E a partir do momento em que você põe a mão na massa e você começa a se encantar pelas coisas, você vai ir para casa, né, pensando sobre aquilo. Então, eu coloquei isso aqui. A gente vai para casa provocado. Então, isso não fica só na escola. Não é só na escola que eu vou pensar sobre o meu projeto, mas eu vou para casa pensando sobre o meu projeto. E em casa, eu vou ter talvez alguma coisa que está me inquietando, alguma coisa que eu não estou compreendendo, e eu vou levar para a escola para talvez criar um projeto e a gente poder juntos compreender aquilo. Então, a cultura maker, ela veio para nos fazer não ter muros entre a escola e a casa, mas que isso seja uma continuação das minhas vivências. E tem alguns pilares da cultura maker que são importantes, que um deles é criar com as próprias mãos, que eu já falei, que é colocar a mão na massa, colaboração também, que já foi citado, que é a questão de você valorizar a tua equipe. Outra questão que eu acho primordial é a sustentabilidade. Por quê? Porque a gente precisa, no mundo atual, saber usar os recursos que a gente tem sem desperdícios, né? Então, a cultura maker trabalha muito com a questão de materiais recicláveis, e eu acho isso fundamental, e a democratização. Então, todo mundo, em qualquer lugar, se tiver acesso à tua ideia, pode utilizar essa ideia, né? Então, você não é dono das coisas. Na cultura maker, você é um intermediário, né? Então, alguém pode se apropriar disso e talvez aperfeiçoar a tua ideia, e esse é o objetivo mesmo. Compartilhar novas ideias, compartilhar novas coisas. E disso tudo, então, o principal aqui de um espaço maker são as crianças, né? E aí volta aquilo que a gente conversava sobre o potencial da infância. O principal de um espaço maker são as crianças se movimentando dentro desse espaço e criando coisas novas e se instigando a conhecer coisas novas. Então, pensando em um contexto de aprendizagem para as nossas escolas,
algo que eu acho importante é que a gente possa promover encontros de diferentes idades entre as crianças e que as trocas possam acontecer não somente com os seus pares, ou seja, com as crianças de mesma idade, mas que possamos promover projetos que movimentem a escola. E que talvez uma turma de terceiro ano possa ir a uma turma de quinto ano apresentar as suas ideias e dizer, estamos abertos a sugestões. E que nesse processo de troca, todos vão crescer. Porque os mais velhos vão aprender a olhar para o projeto dos pequenos com um olhar crítico, sem ofensas, mas talvez elevando esse projeto a novos conhecimentos que os pequenos não teriam pensado. E as crianças pequenas, então, vão ter a oportunidade de desenvolver a oralidade, de organizar os conceitos, de organizar um projeto para apresentar para os mais velhos. Então, esses processos são importantes de se vivenciar dentro da escola. Não há necessidade de ter um espaço maker, não há necessidade de ter máquinas, de ter, enfim, diferentes coisas que a gente encontra em um espaço maker. Até porque a própria afirmação diz, o principal do espaço maker são as crianças. Então, na escola, a gente consegue desenvolver alguns princípios desse espaço. Basta a gente ter, compartilhar com os nossos colegas, né? Os professores, então, conversarem com os seus colegas, nós conseguirmos realizar trocas pensando no bem para os estudantes, né? Nesse processo, então, onde é que fica o professor? Onde é que fica o professor, né? O professor, nesse processo, ele tem a função de reconhecer que ele não sabe tudo. Ah, mas é difícil reconhecer as nossas fragilidades às vezes, né? E no laboratório onde eu trabalho, isso fica cada vez mais correto para mim. Eu não sei tudo, né? O professor não sabe tudo, o professor está em um eterno aprender. Mas o professor tem a função de organizar aquele conhecimento. Então, se uma criança realiza uma pergunta e quer estruturar um projeto sobre um assunto que eu não tive conhecimento, não tive aproximação nenhuma, eu, como professor, tenho a função de mediar isso e de organizar essas ideias. Então, vamos colocar as hipóteses no quadro sobre essa temática, né? Eu também não sei sobre isso, eu também vou realizar perguntas. O adulto precisa se perguntar também, assim como a criança. Então, junto com os estudantes, elaborar hipóteses sobre aquele assunto e dizer, afirmar para a criança, eu não sei sobre isso, mas nós vamos juntos descobrir. Então, a partir do momento em que a gente coloca as hipóteses e a gente questiona isso, a gente vai, junto com as crianças, mediando para encontrar soluções para aquele problema, né? E nesse processo todo, então, a criança ela se torna protagonista, né? O poder principal de criar, né, a função principal da criança é de ser protagonista nesse espaço. O professor vai estar ali mediando, né, reconhecendo que não sabe de tudo, mas buscando ferramentas para conseguir compreender aquilo. Então, a gente pode afirmar que a gente não sabe, mas nós, como professores, temos o dever também de, mesmo afirmando que não sabemos, buscar entender aquilo. Então, apesar de afirmarmos que não temos o conhecimento sobre aquela temática, a gente tem a função fundamental de mostrar para os nossos estudantes que
Quando temos uma dúvida, não nos paralisamos, mas a gente vai criar soluções. Então, toda essa temática, né? A nossa fala de hoje, a criança, então, como cientista, nos faz perceber que temos muito a aprender com a infância, que existem muitas possibilidades de se trabalhar a cultura maker nas escolas, né? Basta a gente se dispor a compreender um pouco dos conceitos dessa cultura e buscar desenvolver, então, o senso de colaboração, sustentabilidade, compartilhamento, e tudo isso nos faz acreditar que a educação ela tem avançado para discussões muito importantes. Então, de uma educação que não valorizava a infância, de uma educação que deixava a criança à beira, né, nas beiras, que não trazia a criança para a roda, nós estamos vivendo um período rico de olhar para a criança. E eu acho que isso precisa ser reconhecido. Temos muito a avançar com relação à educação, mas precisamos olhar para o que já foi avançado, né? Então, a criança, hoje em dia, ela é vista de uma forma que não era vista antigamente. Então, a criança é, sim, cientista, é, sim, pesquisadora nata, observadora nata, ela é questionadora do que está ao seu redor, e tudo isso com a ação do adulto em busca de entender a vida dos adultos, em busca de entender esse mundo, né? Então, por hoje seria isso que eu tinha para conversar com vocês. Reitero da minha felicidade em poder debater um pouquinho sobre esse assunto que tanto me alegra, né, e que faz parte dos meus dias. Então, Carol, a gente que agradece, e eu queria te solicitar que você pudesse deixar um contato para que os nossos colegas professores ou qualquer participante do CENID 2020 possa estar te acessando, né? Não só no momento da apresentação, mas que se tiverem alguma dúvida, se quiserem conhecer a experiência do Bilab Learn Space, né? Que é um espaço disruptivo de aprendizagem. Então, se tu puder deixar o contato. Sim. Eu vou deixar, então, o meu e-mail do Bilab, é caroline.furini@b-lab.us. Esse, então, é o meu e-mail. E no Bilab, como a Guta falou, então a gente tem experiências de cultura maker, né? A gente vivencia com as crianças de 5 a 15 anos um movimento de cultura maker. E ele é um learning space porque ele justamente valoriza a aprendizagem criativa. Então, o principal no Bilab é justamente o processo do aprender, né? As ferramentas estão lá, acessíveis a nós e muito bem utilizadas pelas crianças e por nós, mas o principal é a metodologia que lá é empregada. Então tá, Carol, muito obrigada. E certamente os colegas vão fazer contato. Eu que agradeço.